Olá, caros alunos, um prazer estar aqui com vocês novamente. Então, né, dando continuidade aqui à nossa unidade 2, né, tivemos o primeiro momento dela, onde falamos sobre saúde e segurança do trabalho. E hoje entraremos numa temática um pouquinho diferente, né, ainda falando de trabalho, mas falando sobre meio ambiente e trabalho, tá? Vou iniciar a apresentação da minha aula, esse material vai estar disponível para vocês no APA, ok? Sugiro a todos que façam, né, o acompanhamento dessa videoaula com os slides baixados, tá? Então vamos lá falar um pouquinho, né, sobre meio ambiente e trabalho. Estou iniciando aqui a nossa apresentação. Então, aula 2, trabalho e meio ambiente, unidade 2. Então vamos lá, primeiro refletindo, né, pessoal? A gente escuta tanto essa palavra, né, meio ambiente, e afinal de contas, o que é meio ambiente? Tá? E para a gente conseguir definir, a gente tem que pensar que meio ambiente é tudo aquilo que nos cerca, né? Vocês podem estar pensando, ah, Marcelo, então o conceito é muito amplo. E é, tá? E nem sempre, né, desde já colocando esses contrapontos, nem sempre o meio ambiente está relacionado somente ao que é natural, ou somente ao que é da natureza. Muitas vezes a gente tem essa percepção, né? O meio ambiente são as árvores, as plantas, as florestas, os animais. Sim, isso é meio ambiente, mas não é só isso. É tudo que nos cerca, tá? É o local onde qualquer pessoa, qualquer coisa está inserido. Isso é o meio ambiente, tá? Então envolve aspectos naturais, árvores, florestas, águas, rios, mares, plantas, enfim. E também, né, coisas construídas e constituídas pelo homem no decorrer histórico. Então, a gente tem cidades, prédios, casas, ruas. Isso é um meio ambiente. É um meio ambiente urbano, um meio ambiente artificial, mas é, tá? Então, como está aí no último ponto, né, para meio ambiente, a gente considera um conjunto de coisas vivas e não vivas. Tá? Política Nacional de Meio Ambiente, que é a legislação, talvez a legislação maior, né, dentro da temática meio ambiente, dela, do ano de 1981, ela diz lá no seu artigo 3º o que é meio ambiente. Né? E para essa lei, né, para essa política nacional, né, o conceito está da seguinte forma: meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações que podem ser de ordem física, química ou biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Então, ou seja, mais uma vez um conceito amplo para conseguir abranger a amplitude do conceito de meio ambiente. Né? O que eu gosto deste conceito que vem da política nacional é porque ele traz aqui para nós um conjunto de interações, tá? De ordem física, química ou biológica. E aí, a gente, à medida que a gente for avançando aqui na nossa aula, a gente vai entender o porquê que essas interações são tão importantes e relevantes quando a gente fala sobre meio ambiente. Como eu disse, né, agora há pouco, é comum a gente ver um conceito chamado de meio ambiente antropizado. Né, esse conceito de meio ambiente antropizado é para nos remeter ao fato de que, quando falamos de meio ambiente, não estamos dizendo somente respeito ao que é natural, ou ao que não foi criado pelo homem. Né? O meio ambiente antropizado, que vem da antropologia, né, este termo, vem da influência humana, que a gente pode chamar também de meio ambiente artificial, tá? Ambos estão dentro do conceito do que é meio ambiente. Então, eu estou frisando isso para a gente desmistificar o fato de que meio ambiente é só a natureza, e não é. A gente tem o meio ambiente antropizado, a gente tem o meio ambiente artificial. Então, cidades, prédios, casas, rodovias, ruas, avenidas, praças, enfim, tudo isso é um meio ambiente artificial. Então, por que se preocupar tanto com o meio ambiente, né? Por que se fala tanto nisso? Por que a gente vê isso tanto nas manchetes, nos jornais, né, nos sites de pesquisa? Por quê, né? Porque a humanidade ela está em constante evolução, em constante adaptação. E nós todos inseridos, né, nesse grande planeta Terra, a gente causa, não vou usar o termo impacto, mas a gente causa interferências, a gente causa influências na forma como o meio ambiente funciona. Então vamos imaginar o seguinte: se não houvesse o homem no planeta Terra, né, os demais aspectos relacionados ao meio ambiente estariam aqui, todos seguindo o seu fluxo natural.
né, ou a disposição da natureza. Os animais agindo por instinto, né, as plantas, né, crescendo, né, e morrendo, as catástrofes ambientais, talvez muitas delas estariam também acontecendo. Enfim, o meio ambiente é esse organismo pulsante vivo. Porém, há os homens, né, e aí a sua relação uns com os outros e com o próprio meio ambiente faz com que acelere o efeito ou a interferência causada ao meio ambiente. Por quê? Porque nós, né, humanos, a gente se relaciona, a gente produz coisas, a gente consome coisas, a gente, né, faz coisas. E muito do que a gente usa recursos naturais, né? Ou a gente lança mão desses recursos naturais para produzir algo, né, é, que a natureza não oferece. A gente gera resíduo, né? E a gente descarta esse resíduo no meio ambiente. Então, ou seja, é essa interação entre nós humanos com nós mesmos e com o meio ambiente em si que eleva a preocupação sobre como o meio ambiente sofre ou sente essa interferência. A população humana vem crescendo, né? E alguns estudos apontam que vai chegar um momento em que ela não crescerá mais, mas até o momento ela só cresce. Então, a quantidade de pessoas existentes no planeta Terra faz com que o número dessas interferências, ou as ocorrências de interferências, também cresçam. Então, há que se pensar nisso. A gente sabe, né, por inúmeros fatores, que já existem diversos locais no mundo que estão mais suscetíveis e já sentem impactos ambientais que, segundo especialistas, são em decorrência desses excessos de interferência, em especial em que o homem tem causado ao meio ambiente, tá? Então, por isso que tenhamos que nos preocupar com o meio ambiente. E se somos todos, né, não há quem diga, eu não gero interferência no meio ambiente, eu não faço isso. Né? Sim, fazemos, todos nós fazemos. Claro que quando a gente pensa no homem indivíduo em menor proporção, mas todos fazemos, tá? Então, por isso que o meio ambiente precisa ser uma preocupação de todos, não só de quem é da área, não só dos ambientalistas, não só de quem tem um apreço pelo tema, mas de todos, pois aqui estamos inseridos. Então, é assunto que importa para todo mundo, tá? Quando a gente fala dessas interferências, que interferências são essas? Como eu disse, né, em maior ou menor proporção, mas a gente, né, nós humanos interferimos no meio ambiente, as empresas interferem, as comunidades como um todo, instituições, todas estão aí, né, comprando, vendendo, consumindo, gerando resíduo, né, a todo instante. E aí, claro, que a depender dessa intensidade de interferência, pode ser que aconteça um impacto ambiental. Então, interferir é fato, todo mundo interfere. Agora, se a intensidade dessa interferência é tão elevada, pode ser que isso se torne um impacto ambiental. Então, o ideal é que existam ações, né, promovidas por nós, humanos, para que essas interferências sejam minimizadas, ou sejam neutralizadas, ou sejam equilibradas, para que o meio ambiente consiga seguir um fluxo natural e não sinta de uma forma tão brusca ou tão acelerada esse volume de interferências, e assim não torne um impacto. Tá? E aí, por isso que se fala tanto em preservação e conservação ambiental. E aí existe uma diferença conceitual, pessoal, né, entre preservação e conservação. E qual que é a diferença, tá? Preservação, ela está ligada a um espaço natural que não pode ser tocado, né, que não pode ser interferido sob aspecto nenhum. Então, é muito comum a gente falar, existe uma área de preservação ambiental em determinado local. Né? Então, essa área foi definida como sendo de preservação, pois não pode haver interferência nenhuma. Tá? Então, coloquei no quadrinho laranja aí. Está ligada à intocabilidade, que não se pode interferir. São um conjunto de ações que garantem a manutenção das características próprias de um ambiente e a interação dos seus componentes. Então, se define que ali é uma área de preservação, que ele deve ser preservado, é porque entende que qualquer interferência humana pode acarretar um possível impacto ou um desequilíbrio naquele local.
Já a conservação já está mais ligada a uma manutenção, então, ou seja, é tentar manter equilibrado, tentar manter como está. Porém, existe uma certa flexibilidade, não que não possa ser tocado, não possa ser adentrado, não possa ser interferido, mas precisa ser conservado. Então, lá é um sistema flexível com diretrizes planejadas e utilização sustentada dos recursos naturais. Então, por isso se fala tanto em sustentabilidade, né, pessoal? Né? Áreas verdes, por exemplo, florestas, mananciais, propriedades rurais, né? Diz-se tanto que elas precisam ser sustentáveis, muito nesse sentido. Já existe ali uma interferência, já existe o uso do recurso natural de alguma forma, e ele é importante. Porém, né, eu preciso conservar para que se mantenha equilíbrio, para que esse recurso não se esgote, ou para que a minha interferência não venha a se tornar um impacto. Deixa eu só voltar aqui uma tela para dizer que eu estou aqui. Continuar baixando. Então, pessoal, né, caminhando aqui, né, caso o meio ambiente não seja preservado, não seja conservado e esse volume de interferência seja muito elevado, eu posso viver uma situação de um impacto ambiental. E já estamos vivendo, né, entre tantos aspectos. A resolução do CONAMA diz que impacto ambiental é qualquer alteração das propriedades físicas, químicas ou biológicas do meio ambiente causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas. Então, gente, muito claro, quem causa o impacto? O homem, tá? Esse impacto pode afetar direta ou diretamente a saúde, a segurança, o bem-estar e as atividades sociais e econômicas, e também as condições estéticas do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais. Então, além, né, de outros seres vivos, quem também sofre com o impacto é o próprio homem, tá? Então, por isso, o Conama teve cuidado de percorrer esse caminho, mas mostrando que quem causa é o homem, quem sofre com ele é o próprio homem, tá? E que, né, o que vem a ser impacto ambiental? Quais são os impactos ambientais? São os consagrados que muitos de vocês já devem ter escutado falar, já devem ter relatos, e ultimamente não têm sido pouco frequentes, né? Mas trouxe aqui exemplos. Diminuição dos mananciais, então aí, né, pensando nos recursos hídricos, né, a gente sabe que em muitos casos está diminuindo. Extinção de espécies, infelizmente, né, muitas espécies da fauna e flora entrou em extinção, não se recupera mais. As inundações, né? Então tivemos recente aí, a exemplo do Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, uma série de catástrofes em vários municípios. Então isso é em decorrência de um impacto ambiental, os estudos comprovam isso. Claro que não são fenômenos exclusivos daquela localidade, mas fenômenos de natureza global e que acabou desembocando naquela localidade. Erosões, né, a poluição excessiva, as mudanças climáticas como um todo, o elevamento da temperatura, né, que agrava o efeito estufa, enfim. Né, tudo isso são impactos humanos, impactos ambientais, desculpa, que já estão acontecendo, né, e causados por essas interferências humanas desmedidas. Tá? E aí, por esse motivo, por esse excesso de impactos e interferências, há que se ter uma responsabilização pelas suas atitudes. E isso vale pessoas, físicas, cidadãos e empresas, tá? Claro, né, que o impacto, a interferência causada por um indivíduo é menor do que a causada por uma empresa, mas ambos podem contribuir. Então, por exemplo, né, uma pessoa, né, um indivíduo, ele pode colaborar com a responsabilização pelo meio ambiente com atitudes simples, por exemplo, reduzir consumo, qualquer tipo de consumo, tá, pessoal? Mas em especial de água e energia elétrica. Né? Então, tomar banhos mais regrados, né? Fazer o uso da energia elétrica de uma forma mais pensada. Né? Se todos contribuírem dessa forma, a interferência será menor e o uso desses recursos naturais também. Logo, né, isso nos distanciará de um impacto ambiental. As empresas, por sua vez, como são instituições muitas vezes robustas, que produzem e consomem muito, que geram muitos resíduos, elas também precisam se preocupar com isso. Elas precisam criar políticas próprias e aderir políticas já existentes, né, para que os impactos que elas causem sejam menores ou até extintos, se forem os casos, tá?
E aí, em especial nas empresas, como estamos falando de meio ambiente e trabalho, né, quando a gente pensa nas atividades laborais das empresas executando suas atividades, é importante mencionar que existe, né, como um processo de responsabilização a prática da responsabilidade socioambiental, né? Ou seja, são aquelas empresas que incorporam para si uma série de políticas no sentido de se colocarem à frente dessas interferências que elas causam no meio ambiente e se responsabilizarem por elas. Tá? O que vem a ser, né, o conceito dessa responsabilidade socioambiental? Então, a responsabilidade socioambiental é a adoção individual ou coletivamente de práticas em benefício da sociedade e do meio ambiente, melhorando a qualidade de vida das pessoas. Olha, no conceito de responsabilidade socioambiental não falou especificamente de empresa, está falando para todos, tá? Como eu disse, quando eu penso nos indivíduos, é a consciência de cada um, né, de aderir práticas para que o meio ambiente sofra menos suas interferências. Tá? Com medidas simples, né, pessoal? Diminuindo o consumo, fazendo uma coleta seletiva de lixo, né, repensando o uso de materiais impróprios, né, o uso de materiais biodegradáveis, favorecendo os biodegradáveis, enfim, né? E as empresas vão adotar uma estrutura, né, uma política um pouco mais pensada, né, de uma forma bem conscientizada e instituída. Essa busca pode ser por meio de uma certificação ambiental, tá? Pode ser por meio de uma decisão interna dela própria, e muitas vezes simplesmente obedecendo à legislação brasileira, porque o Brasil conta com leis estruturadas relativas ao meio ambiente, muitas delas voltadas para empresas, que dizem os limites de interferência ambiental que as empresas podem chegar. Né? Então, elas precisam se responsabilizar por isso. Então, não só por uma questão de conscientização e de ter uma certificação ambiental, mas também pelo obedecimento de uma lei. O processo de certificação, que eu não posso deixar de comentar, é um processo que tem sido buscado por muitas empresas, em especial as empresas maiores, que estão mais atentas a isso. Então, as empresas buscam a certificação, e a mais famosa delas é a famosa ISO 14000, 14001, que trata sobre aspectos da gestão ambiental. Então, ou seja, né, o que é essa certificação? É um conjunto de regras, né, e de processos que as empresas aderem, tá? E aí essas empresas, elas começam a seguir um sistema de gestão ambiental, tá? E esse sistema de gestão ambiental, ele tem uma série de ferramentas a serem utilizadas para poder equilibrar, né, essa proteção ambiental, socioeconômica das organizações. Então, pessoal, deixa eu só voltar aqui, interromper um minutinho, eu aviso aqui.